mas dizer que está a mexer com o mundo. E há pouco, deixa-me partilhar, o presidente Trump fez um anúncio a dizer que brevemente o Estreito de Hormuz vai abrir com ou sem cooperação do Irão. Isto faz prever de que possivelmente a guerra vai continuar, o que significa que será usada força para fazer a reabertura desse estreito. E se for pelo uso da força, seguramente vai aumentar os danos em infraestruturas de produção energética no mundo, refinarias, transporte e todo o resto, que vai incrementar dificuldades no longo prazo em termos de acesso a produtos refinados, nomeadamente, porque a recuperação vai levar anos para que estas refinarias voltem a produzir e colocar à disposição o produto no mundo. Não basta produzir, nós somos produtores, mas somos dependentes a 70% do consumo fazendo importação, o que significa que se há paralisação do outro lado do mundo na produção, nós também poderemos ser afetados em termos de disponibilidade de quantidades para importar e satisfazer as necessidades de consumo. Se isto for acontecer, não diretamente no caso de Angola e outros países em que o preço do combustível é subsidiado, mas em vários outros, a tendência será que o aumento de preços aumente, não vai haver um alívio imediato. Em África já temos aqui exemplos de 3 países que se sentem mais afetados, no caso do Madagascar, que já declarou estado de emergência, a Zâmbia também fez declaração de estado de emergência, a Tanzânia, e que inclusive obrigou os membros do governo a andarem de transportes públicos por causa da crise do combustível. Bom, e de modo transversal, ouvimos ainda ontem a associação que gera o setor da aviação na Europa, e provavelmente daí a resposta do presidente Trump, a referir que se o estreito continuar fechado nas próximas 3 semanas, vai afetar consideravelmente as companhias aéreas. Estamos a falar de uma associação que controla cerca de 500 companhias aéreas europeias e boa parte do mundo, em 50 países, prevendo de que haverá dificuldades no acesso àquele zona caso o Estreito de Hormuz se mantenha fechado nas próximas 3 semanas. Bom, e porque Angola não é uma economia fechada, está interligada às outras, o que acontece do outro lado acaba afetando. Obviamente que, neste momento, nós temos benefícios no curto prazo, na perspectiva orçamental e em termos da arrecadação de divisas. Temos um Orçamento Geral do Estado de 2026 que foi concebido com o preço do petróleo a $61. Hoje temos o preço mais ou menos a oscilar nos $100, com as descidas e subidas, provavelmente a média por aí, o que significa que traz valor agregado para o Orçamento Geral do Estado, permite fazer face ao pagamento da dívida externa, porque temos excesso de moeda externa relativamente ao que está previsto no Orçamento Geral do Estado. O BNA seguramente terá reflexos positivos também no aumento das reservas internacionais, ou reservas líquidas, no que for, relativamente a estas divisas adicionais que vêm da venda do petróleo. Mas, por outro lado, se deste lado nós temos este benefício na perspectiva do Estado, do governo, no aumento das receitas, do outro lado poderemos ter o efeito menos positivos no que tem, necessariamente no que tem a ver com a importação e distribuição de bens alimentares. A dificuldade no tráfego internacional aumenta custos, quer com seguros, quer com frete marítimo, que é o principal meio utilizado para a importação de bens alimentares, o que significa que, mesmo havendo alguma produção interna, nós teremos uma importação de inflação em função do que ocorre no resto do mundo. Bom, então, há aqui cenários que nós precisamos olhar, e por essa razão o próprio Banco Mundial e o FMI já preveniram de que os efeitos da guerra perduram e vão gerar inflação. No curto prazo já está a gerar, a Europa, fundamentalmente, e os Estados Unidos estão muito atingidos, e prova disso, estamos a ver aqui alguma quesilha entre a Espanha e a União Europeia, por exemplo, onde a Espanha reduziu o IVA
de 21% para 10% relativamente ao setor energético para não penalizar mais os consumidores. A Polônia fez a mesma coisa, reduziu de 23% para 8% para compensar o consumo das famílias, ou seja, não penalizar ainda muito mais o consumo das famílias. E isto leva um pouco ao linkage da discussão que estamos a ter ali relativamente ao subsídio ao preço dos combustíveis, à retirada ou à manutenção. Bom, um dos principais focos da governação é garantir que a população tenha acesso a serviços e, se for a preços baixos, melhor, porque a inflação é uma das metas da governação. E por essa razão nós estamos a ver estes dois governos a retirarem subsídios. Então, não é que necessariamente, não é líquido, de que retirando o subsídio completo dos combustíveis, o país ganha por si só. Me parece que a perspectiva melhor neste quesito dos preços é olhar para a aplicação do valor que se arrecada com a retirada dos preços dos combustíveis. Em 2016, nós tivemos um preço de combustíveis que era do mercado internacional. Basta vermos aqui a literatura na altura. O ministro das Finanças era o Dr. Armando Manuel. Tivemos esta compatibilização dos preços do mercado. A Sonangol retirou-se completamente. Mas não é líquido podermos perceber que o facto de ter havido esta retirada completa dos subsídios, o país incrementou que melhorias concretas nós tivemos no setor social ou em outros onde este investimento foi feito. Da mesma maneira, não é líquido hoje perceber qual é o benefício que o país teve em função do último ajuste dos preços dos combustíveis. Também não é líquido perceber qual é o benefício social que se está a ter, por exemplo, com a taxa especial das importações dos pagamentos ao exterior. Então, a questão maior não estará na manutenção ou na retirada dos subsídios, mas na gestão eficiente e transparente destes recursos que são retirados para serem aplicados no projeto A, B ou C. Portanto, nos países em que os preços são muito altos, mas há um acesso e um investimento público considerável em infraestruturas sociais, saúde, educação, as pessoas têm acesso gratuito à educação, por exemplo, em Portugal, que é um país que temos muita ligação, e em vários outros, as crianças vão, estudam, têm acesso, têm computadores dados pelo Estado. Sabe-se que o sacrifício que se faz para pagar mais o combustível resulta em benefício no investimento social para todos os outros. Então, esta perspectiva nós precisamos enquadrar na nossa política de governo, o que não significa que não existe, mas incrementar e de forma eficiente. E estamos aqui a olhar no transporte público, por exemplo. Num país em que os autocarros funcionam normalmente, os comboios, os trens funcionam, as pessoas não têm dificuldades em deixar os seus carros nos parques para andar de transporte público, até porque poupam dinheiro. Então, esta perspectiva de eficiência é fundamental.